Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, estou muito feliz. Amo essa casa, amo os pastores. Muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui essa noite para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Trazer ao coração de vocês, assim como falou ao meu, falar ao coração de vocês. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia. Lá no livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Neemias, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Lindo o testemunho do irmão que veio aqui, né? Sei o que mais ou menos o que ele deve ter passado, porque eu já passei várias vezes em hospitais também. Mari, muitos já sabem, já fez 5 ou 6 cirurgias, né? Hoje ela está estável, graças a Deus, não precisamos mais, por enquanto, mexer com nenhuma cirurgia. Ela fez 3 transplantes de córnea. Ela fez 2 vezes, ela entrou no centro cirúrgico para fazer um enxerto do olho dela, que tira a pele aqui de trás do ouvido, aqui na frente, e coloca aqui, para ela fechar o olho, porque ela não fecha. E ainda assim não fecha. Todas as noites, o Fernando leva mais jeito para mexer com um negócio de... Ele leva mais jeito para... Eu falei para ele que ele podia ser médico, ele leva jeito para esses negócios, eu não levo, né? Mas toda noite tem que... a gente coloca o remédio, porque ela usa a medicação todos os dias, e todas as noites ele tem que vir fechar o olho dela. Ela dorme, a gente espera ela dormir, aí ele vem com a fita, tem que fazer uns cortes lá diferentes para não pegar aqui nos cílios e não puxar. Então, toda noite a gente fecha o olho dela, porque ainda mesmo com o enxerto que foi feito, ela não consegue fechar o olhinho direito. Quando relaxa, ela dorme, relaxa, o olho ainda está um pouquinho aberto. E aí isso causa, né, os ressecamentos, por mais que a gente coloque colírio, causa os ressecamentos no olho, e aí causa todo o problema. Então, a gente faz isso toda noite. Mas, graças a Deus, ela fez essas cirurgias do enxerto, fez transplante de córnea, e toda vez dando a rejeição. Aí, esse último a gente fez. Ela tem a visão baixa, mas ela enxerga. E o outro olho, graças a Deus, está instável, não progrediu, né? A úlcera não tomou conta do olho, parou ali. Então, ela tem uma visão melhor do olho direito, acho que é o direito. E o esquerdo foi onde a gente fez o transplante, a visão baixa. Mas, amém, ela está lá feliz, toda feliz, serelepe. É uma bênção nas nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar para fazer esta boa obra. Amém? Glória a Deus. A gente vai falar hoje um pouquinho, queridos, sobre Neemias, a reconstrução do templo. Eu acredito que muitos já conhecem desse texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução, mas o foco principal da palavra hoje é sobre reconstrução de ruínas que muitas vezes a gente passa, que muitas vezes tem na nossa vida. Talvez muros que estejam destruídos em várias áreas das nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, usando Neemias como um exemplo que ele foi, né, aqui na Bíblia, para reconstruir aquele templo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa reconstrução, passos para iniciar uma reconstrução, que talvez estejam em ruínas, algumas coisas nas nossas vidas. Mas voltando um pouquinho antes, a falar um pouquinho sobre o contexto da destruição de Jerusalém, a gente vê que por muitos anos, o povo de Israel ele foi advertido por vários profetas sobre uma necessidade. Que necessidade era essa? Uma necessidade de arrependimento. Uma necessidade de voltar e se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque muitas vezes eles persistiam numa prática idólatra, eles idolatravam outros deuses.
práticas, injustiça, irmãos contra irmãos. Mesmo assim, e mesmo os profetas falando, e mesmo os profetas estando profetizando, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E Deus permitiu o quê? Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse Jerusalém. E a gente, vendo a história, a gente sabe, ali fala que no ano 586 antes de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída. O seu templo foi completamente saqueado, queimado. Os seus muros foram derrubados, os seus muros foram destruídos. E muitos judeus naquela época foram levados cativos para a Babilônia. Muitos judeus foram levados, para o exílio ali na Babilônia. E a cidade ficou ali em ruínas por várias gerações. Várias gerações, os muros ficaram destruídos, a cidade ficou destruída. E muitos israelitas passaram a viver ali, em terras estrangeiras. Mas anos depois, esse império babilônico, ele cai. E os persas tomam ali o poder. E ali o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele faz o quê? Ele permite que alguns israelitas voltem para Israel para tentar reconstruir ali o templo. Contudo, os muros daquela cidade continuam ali, destruídos. E naquela época, o muro significava ali a proteção, A cidade estava protegida, os muros muito altos, os portões muito altos, significava ali a proteção daquelas cidades. E eles estavam totalmente vulneráveis a ataques, eles estavam sem segurança naquela época. Os muros estavam destruídos. E aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, aqueles que voltaram ali para Jerusalém, eles estavam desanimados. Eles não tinham esperança. Eles estavam angustiados, não sabiam o que fazer. E ali entra Neemias. Neemias ali era um judeu que servia ali como copeiro do rei. E recebeu essa notícia, seu irmão traz a notícia, ele pergunta, como é que está ali o povo? Como é que está ali aquelas pessoas que estão em Israel? E aí ele dá aquela notícia, eles estão desanimados, os muros estão destruídos, os muros estão em ruínas, eles estão desprotegidos, eles passam por tremendas dificuldades, eles não conseguem se reerguer. E essa situação causa uma tristeza muito profunda em Neemias. Ele começa a ficar triste ali, angustiado. E o que ele vai fazer? Ele senta, por vários dias, começa a orar, chorar e jejuar. Ele vai para os pés do Senhor. Ele vai para os pés do nosso Deus e começa a orar, Senhor. O que eu vou fazer? O que podemos fazer? Me dá estratégias. E ele começa a pedir estratégias ao nosso Deus. De como ele iria fazer. Para poder reconstruir, para poder voltar naquela cidade, para poder ir lá, para poder reconstruir, para poder ajudar aquele povo. E ali a gente vê a história. Que Deus dá a estratégia para Neemias. Ele se levanta e é interessante que depois de dias ali, orando, chorando e chorar, queridos, e orar e jejuar, isso, faz parte das nossas vidas. Muitas vezes a gente está triste, a gente chora, não tem problema. A situação é tão complicada que a gente muitas vezes sente e chora. Hoje eu estava até falando ali com a pastora, hoje foi um dia tão difícil. Hoje foi um dia tão difícil que quase que eu entro ali na sala e peço minha demissão. Acho que eu só não fiz isso porque eu falei, Senhor, eu preciso primeiro ouvir a Tua voz. Mas hoje foi um dia tão complicado, eu falei, Senhor, eu vou levar a Tua palavra. Senhor, me ajuda. E dias difíceis acontecem na minha vida e na tua vida. Dias difíceis vão acontecer, eles virão. Eu fui para o banheiro orar. Eu levantei e fui orar, falei, Senhor, me dá uma estratégia. O que eu vou fazer? De que forma eu vou agir? Eu não posso agir pelo impulso, pela minha emoção. Eu preciso parar, voltar, sentar, orar, jejuar e perguntar para o Senhor o que eu vou fazer. O dia terminou difícil. Não tomei nenhuma decisão. Por quê? Precisamos fazer como Neemias fez. Eu preciso fazer como Neemias fez. Nós precisamos fazer como ele fez. Ele recebeu a notícia.
Ele entristeceu o seu coração, ficou triste, mas ele foi orar, ele chorou, porque dói e muitas vezes faz parte nós chorarmos mesmo. E ele foi orar, e ele foi jejuar, ele foi pedir ao Senhor direcionamento de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, queridos, porque dias difíceis virão. E nós precisamos pedir esse direcionamento que vem do Senhor, para que possamos agir conforme aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós temos dias difíceis, mas nós temos o nosso Deus, nós temos a vitória. Nós passamos por dias maus, mas nós passamos e logo passamos, porque o Senhor, Ele é conosco em todos os momentos, nos dias maus e nos dias bons. E nós vamos passar por todos esses momentos. E Neemias, ele recebe a notícia, ele ora, ele chora, ele jejua, e ele aparece, e ele vai servir o rei, e o seu semblante está triste, o seu semblante está angustiado, e o rei percebe aquele semblante Neemias e pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Por que você está com esse semblante tão triste? Foi a deixa que ele precisava, e ali ele fala para o rei: como eu não estaria triste se o meu povo está em ruínas, se a cidade está em ruínas, se o meu povo está desanimado? E o rei fala para ele: o que você quer? O que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? E Deus começa a levantar pessoas para ajudar. E Deus começa a levantar pessoas para poder patrocinar. E Deus começa a levantar pessoas, e assim como foi com Neemias, é conosco. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua tristeza? Talvez qual é a tua angústia nessa noite? Deus levanta pessoas também para te ajudar. Você não está sozinho. Neemias não estava sozinho ali, porque Deus já estava colocando pessoas ali para ajudar. E Neemias começa a falar para o rei: me libera, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá para reconstruir aquele templo. E o rei deixa que ele vá. Quando é que você volta, Neemias? Quanto tempo você precisa? E Neemias fala ali com o rei e ainda pede cartas para o rei, para que ele pudesse passar ali nas outras províncias, para que ele pudesse ali conseguir madeira para levar, para poder fazer a reconstrução daquele templo. E o rei dá para ele aquelas cartas e ele vai. E ele vai. Mas tem uma coisa, ele enfrenta dificuldades. Ele enfrenta oposições. Pessoas no meio da caminhada se levantam para que a grande obra não seja concluída, não seja realizada. Pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão se levantar na tua vida para que a obra que o Senhor tem não seja realizada. Esses dias eu estava conversando com uma colega, uma amiga, e ela se decidiu batizar. Eu vou me batizar. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque tem 6 anos, um processo que ela está vivendo, um processo de 6 anos, e ela decidiu se batizar. Ela falou: eu vou descer as águas. Eu, glória a Deus, e eu estarei lá. E eu estarei lá com você. Só que a família dela começou a se levantar contra ela. Você não vai se batizar, você não pode se batizar. Você nasceu na religião, você precisa morrer nessa. Não estou falando de religião, estou falando do Senhor Jesus. Ela se decidiu pelo Rei dos Reis, ela se decidiu por Cristo. Ela não estava se decidindo por religião, ela estava se decidindo por Deus. Ela queria batizar, ela queria descer aquelas águas e voltar nova criatura. E ela falava isso para mim. E ela começou a chorar porque os pais não apoiavam, porque os irmãos não apoiavam ela. A gente vai encontrar dificuldades no meio do caminho. Talvez pessoas se levantando contra você no meio do caminho. Mas o Senhor é conosco. Ela enfrentou a dificuldade, ela foi e ela desceu as águas sábado agora. Glória a Deus. E eu estava lá para prestigiar. Porque foi uma escolha, é uma escolha das que a gente faz, né, quando a gente vai casar, quando a gente vai batizar. São escolhas importantes na vida, são escolhas que mudam rotas, que mudam caminhos, e ela se decidiu. E ela batizou, mas ela encontrou desafios. O inimigo levantou pessoas para que ela pudesse desistir daquilo, mas ela não desistiu, e ela foi. E eu queria falar um pouquinho sobre passos para iniciar
a reconstrução. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei, eu contei um pouquinho da minha, que hoje foi muito difícil. Mas estamos aqui. E vamos vencer. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Mas nós precisamos sondar o nosso coração e ver diante do Senhor como estão as nossas vidas. Talvez você esteja em ruínas em alguma área da sua vida, eu também não sei. Talvez você esteja sentado hoje aqui, só Deus sabe como você chegou, como você entrou por aquelas portas. Só Deus sabe talvez o que você está passando na tua casa, na tua família, com teu filho, com teu marido, com a tua família, no teu trabalho, aonde você tem relacionamentos. Eu não sei como está a tua vida, mas talvez algo dentro de você esteja em ruínas. Assim como aqueles muros estavam. Mas eu quero te convidar a fazer como Neemias fez. Senta, ora, jejua se for necessário. Que o Senhor, Ele mesmo, vai te dar estratégia para amanhã ser um novo dia. E você conseguir caminhar. E com Cristo, as coisas começarem a entrar. Os muros começarem a ser reerguidos. Assim como Neemias fez. Primeiro passo é reconhecer a necessidade de reconstrução. Eu preciso reconhecer. Nós precisamos reconhecer, existe uma necessidade dentro do meu coração de reconstrução na minha vida. Eu preciso reconstruir essa área da minha vida. Eu preciso reconstruir essa parte da minha vida. Senhor, como eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Orando, queridos. Buscando ao Senhor. Ele vai te dar a vitória, Ele vai reconstruir pedacinho por pedacinho. Está quebrado. Ele vai colocar tijolo por tijolo no lugar da tua vida. Assim como aqueles muros foram reconstruídos ali em Jerusalém, ali em Israel. Ele vai colocar tijolo por tijolo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer essa necessidade de reconstrução e colocar ela diante do nosso Deus. E Ele vai te dar estratégia de como você vai fazer, de como você vai reconstruir, de como você vai se reerguer. Porque você não pode ficar com cara de derrotado. Você não é derrotado. Você é vencedor. Eu sou vencedora. Nós somos vencedores, queridos. Nós precisamos nos levantar e falar: Senhor, me ajuda. Porque muitas vezes com as nossas forças nós não conseguimos. Com a força dos nossos braços nós não conseguimos. É só com o Senhor. E Ele nos ajuda. Quando nós colocamos o nosso joelho, quando nós oramos: Senhor, nos ajuda, me mostra. O Senhor move, o Senhor se levanta do trono e olha para você e declara a bênção sobre a tua vida. Você não vai ficar derrotado. Você não vai ficar cabisbaixo. O Senhor vai te levantar. Examino-me a mim mesmo e provo-me a mim mesmo. Precisamos avaliar as nossas vidas. E hoje eu te convido a isso. A voltar dentro do teu coração e ver o que está em pedaços lá dentro. O que faz estar em pedaços o teu coração. E Ele te levanta nesta noite. E Ele te dá estratégia nesta noite. No segundo lugar, eu preciso orar e eu preciso buscar a direção em Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Sem a direção de Deus, os nossos esforços são insuficientes. Os nossos próprios esforços não são suficientes para que a gente possa vencer as batalhas. Neemias orou e jejuou, buscando a aprovação e a orientação de Deus antes de agir. Eu quis agir hoje com as minhas emoções. Eu falei para vocês. Eu quis, e eu quase fiz. Mas eu precisei parar, ir ao banheiro e orar. Falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, porque não é fácil. E a gente começou um grupo de oração lá no trabalho, onde às 10 horas da noite, nós nos ligamos, né? E a gente ora umas pelas outras. São um grupo de 5. E nós começamos a orar. E nós sabemos que quando nós começamos a orar, a gente pode perceber que no outro dia o inimigo se levanta. Ele se levanta trazendo tantas coisas. Mas ele é derrotado. Ele vai se levantar mesmo, mas a gente já sabe. Mas ele vai se levantar para cair. Neemias buscou a aprovação e a orientação de Deus antes de agir. A nossa oração nos conecta com o Senhor.
leve ao Senhor as suas ruínas e busque a vontade dEle. E busque a vontade dEle para as suas vidas, através da oração, do jejum. Eu falo muito em jejum porque o jejum, ele mata a nossa carne. Muitas vezes, quando nós entramos em jejum, a gente vê, né? Nós ficamos mais fortes para enfrentar ali as batalhas do dia a dia. Nós ficamos mais fortes para poder enfrentar aquilo que o inimigo coloca na nossa frente. Nós ficamos mais fortes para poder vencer essas batalhas. Um outro ponto, nós precisamos planejar e tomar atitudes práticas. Neemias não apenas orou, mas também planejou, reuniu recursos, liderou o povo com sabedoria. Um planejamento com propósito, queridos, ele é essencial. Então, nós vemos ali a sequência. Primeiro, Neemias recebe a notícia, ele se entristece. Ele ora, ele jejua, ele chora. Depois, ele parte para um outro, ele fala com o rei. O rei concede a ele a liberdade de ir. Ele dá cartas a ele, ele consegue ali madeira, ele consegue ali os recursos necessários para poder levantar o templo. Depois ele reúne ali aquelas pessoas, né, pessoas de confiança. Talvez você esteja aí sofrendo no teu coração, eu não sei, mas talvez você esteja aí sofrendo por alguma coisa. Converse com alguém de confiança. Chame uma pessoa, converse, peça oração. Orem juntas. Isso alivia também tanto as nossas angústias. Igual o irmão estava contando o testemunho aqui. Ele ligou para a igreja, ele falou no grupo de WhatsApp, ele ligou para a esposa, ele ligou para as filhas. Ele começou a buscar ajuda em oração. Talvez você esteja sofrendo sozinho aí onde você está, com o seu problema, com a sua luta. Chame uma pessoa de confiança e ore, peça oração. A oração é tão poderosa, que ela move o coração de Deus. E a gente tem experimentado sobre isso, ela move o coração de Deus sobre as nossas vidas. Então, busque essa ajuda. Então, planejar e tomar atitudes práticas foi o terceiro ponto ali. Nós reconhecemos a necessidade de tratar aquilo que está em ruínas dentro do nosso coração. Nós começamos a orar e a buscar em Deus toda essa direção para que Ele possa nos dar. E nós vamos planejar agora e vamos tomar atitudes práticas, assim como Neemias. Ele buscou ajuda para reconstruir. E ele conseguiu. Ele não apenas orou, mas ele planejou, reuniu recursos e liderou o povo com sabedoria. O coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejar é importante, mas é essencial permitir que Deus guie esses planos. Sempre debaixo da orientação do Senhor, sempre debaixo da mão do Senhor, sempre debaixo da direção que o Senhor coloca no nosso coração, para que a gente possa seguir. E a gente precisa enfrentar a oposição com coragem. Neemias foi corajoso. Porque nós vimos ali os inimigos se levantarem contra ele. Nós vimos que os inimigos não queriam que ele reconstruísse ali aqueles muros. Não queria que ele reconstruísse aquela cidade. O inimigo se levantou. E o inimigo vai se levantar, porque ele não quer que você reconstrua também a tua vida. Aquilo que está em pedaços dentro de você, ele não quer. Ele não quer que você caminhe em frente para que você possa reconstruir isso que está te trazendo tristeza, isso que está te trazendo angústia, isso que está te trazendo desespero. Porque muitas vezes são tantas coisas que nos traz desespero de alma muitas vezes. E o inimigo não quer. Mas nós precisamos enfrentar essa oposição que ele vai fazer contra as nossas vidas. Porque ele vai se levantar. Ele não quer ver o povo de Deus feliz, ele não quer ver o povo de Deus próspero, ele não quer ver o povo de Deus orando, ele não quer ver o povo de Deus jejuando, buscando a direção de Deus. Ele quer o quê? Ele quer que a gente tome as decisões erradas, ele quer que a gente tome o caminho errado, ele quer que a gente se entristeça, fique triste, que a gente não acredite que o nosso Deus possa fazer as grandes coisas nas nossas vidas. Então, nós precisamos enfrentar essa oposição. E com coragem. Neemias foi corajoso. Durante a reconstrução ali, ele teve que enfrentar ataques e zombarias, mas manteve ali a determinação dele.
Ele enfrentou ataques, tentaram muitas vezes, queriam matar Neemias. Mas o Senhor estava com ele, assim como o Senhor estava com Neemias, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Assim como ele esteve ali naquela reconstrução daquele templo todo, porque era plano e propósito de Deus, em todo o tempo ele estava com Neemias, assim também é conosco. Assim também é conosco todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Eu tomo posse dessa palavra todos os dias. O Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. Ele é contigo, querido. Então não tenha medo, não baixe a cabeça pela oposição que se levantar contra você. Você não precisa baixar a cabeça. Você vai levantar, porque contigo está o general que é Cristo. O inimigo tenta, né? Tem uma canção que fala, o inimigo tenta laços e embaraços para nos destruir. Mas ele não vai conseguir. Ele tenta para nos envergonhar. E a música diz, mas ele não vai conseguir. Porque do nosso lado está o Senhor Jesus, todos os dias. Queridos, se levantem hoje. Aquilo que está em ruínas na tua vida, não permita que continue a partir de hoje. Aquilo que no teu coração está destruído, e talvez você fale, ai, mas eu oro há tanto tempo, não estou conseguindo. Não permita que a tristeza, que o desânimo tome conta de você. Se levanta. Porque o Senhor, Ele é contigo. Enfrenta a oposição, mas enfrenta com coragem. Depois você vai ler todo o capítulo de Neemias, você vai ver como ele enfrentou ali com coragem todos aqueles inimigos que se levantaram contra ele, para que a boa obra do Senhor não terminasse, para que a boa obra do Senhor não fosse completa. Mas Ele vai te guiar, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te ajudar. Não temas, a palavra de Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Deus nos fortalece para resistir o obstáculo. Lá em Isaías 41:10 fala, não temas, queridos, não temas, Ele é contigo. Não te assombre, não te assuste com nada, porque Ele é o teu Deus. Dias maus virão, mas os dias bons também virão. Os dias de vitória também chegarão. Os dias em que Deus se levanta do trono para nos abençoar, chega sim, queridos. Através das nossas orações, através das nossas súplicas. E nós vamos enfrentar com coragem. Que desafios, queridos, que pensamentos surgem para impedir a sua restauração, para impedir que os seus muros sejam recolocados no lugar. O compromisso de Neemias, ele continuou a obra, apesar dessas oposições. Tenha coragem, permaneça firme, porque Deus é o seu ajudador em todo o tempo. E um outro ponto que eu queria falar, já tinha adiantado, é unir-se a pessoas que apoiem a sua reconstrução. É unir-se àqueles irmãos, fala, estou contigo, irmão, nós vamos orar, nós vamos vencer juntos, porque eu vou orar com você. A igreja está em oração por você, não desista não. Continua firme, porque nós estamos juntos. A dor do meu irmão precisa ser a minha dor. A dor do meu irmão precisa doer em mim, queridos. Se ele está sofrendo, eu vou ajudar em oração, porque eu vou sofrer com ele aquela dor. Se ele está alegre, eu vou me alegrar com ele. Eu preciso me alegrar com meu irmão na hora que ele está alegre. Eu preciso também, muitas vezes, se preciso for, chorar com ele na hora que ele está triste. E ajudar em oração. Se você não pode ajudar com outra coisa, você pode ajudar em oração. Não custa nada. Nós podemos ajudar uns aos outros a reconstruir os muros. E nós precisamos estar juntos em unidade, ajudando uns aos outros. Talvez eu não sei do teu problema, talvez eu não sei do teu, mas eu sei do seu. E eu vou te ajudar a orar, para que Deus possa trazer essa reconstrução. Neemias reconstruiu aquele templo, queridos, em 52 dias, diz a palavra do Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil, mas ele precisou ter ajuda. E ele teve, o Senhor levantou pessoas ali, e pessoas estavam desanimados, eles estavam desanimados, mas de repente chegou ali Neemias, e o Senhor ali começou a animar o povo, e o povo começou a ficar animado para construir, para fazer essa boa obra. E eu te convido, se você está aí desanimado, se anime hoje no Senhor, se anime hoje, fale com o Senhor, eu preciso me animar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu estou contigo, eu quero estar contigo todos os dias. Senhor, me ajuda nessa grande obra, me ajuda nessa reconstrução. Né? A gente fala muito de palavras de motivação. Se motive no Senhor todos os dias.
Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, queridos. Oh, Jesus. Quem são as pessoas que você pode chamar para caminhar ao seu lado? Eu conheço quem eu posso chamar para caminhar ao seu lado. Você conhece as pessoas que você pode chamar para caminhar ao seu lado. Neemias chamou pessoas ali estratégicas para caminhar do lado dele, ele sabia. Busque o apoio. Não fique sofrendo sozinho. Aqui na igreja tem os intercessores. Tem tantas pessoas, pastoras, pastores, podem ajudar você. Não sofra sozinho, procure ajuda. E você vai ver que você vai conseguir perseverar até completar a obra. Neemias e o povo trabalharam dia e noite. Neemias trabalhou ali dia e noite, colocava guardas ali para vigiar, para que o inimigo não viesse para destruir. Neemias ali estava trabalhando, trocava turno com as pessoas, ali trocavam turnos ali para trabalhar, para que aquela grande obra fosse feita. Queridos, o reino de Deus, ele é tomado à força. É com sacrifício, não é fácil, mas é tão prazeroso, é valioso demais, queridos. É precioso demais estarmos aqui. Nós somos tão privilegiados. Eu costumo dizer que nós somos tão privilegiados. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas lá fora, né? Às vezes elas têm problemas, têm dificuldades, elas não têm para quem recorrer. Elas tentam com a força do próprio braço. Mas eu e você não. Eu e você não. Olha que privilégio. Nós, quando temos alguma dificuldade, alguma necessidade, nós vamos para os pés do Senhor. E nós sabemos que Ele escuta as nossas orações. E nós sabemos que a resposta vem. Nós temos para onde correr, queridos. Nas nossas dificuldades, nós sabemos em quem nós temos que buscar. Nós sabemos quem nós temos que buscar a vitória. Nós sabemos para quem nós temos que orar. Você é privilegiado, eu sou tão privilegiada. Porque nas minhas dificuldades, eu corro para Deus, eu corro para o Senhor. E Neemias e o povo trabalhavam dia e noite até que os muros foram reconstruídos. E em tempo recorde, porque quando o Senhor está na batalha, quando o Senhor está na guerra, quando o Senhor entra, é para vencer e é rápido, queridos, não demora não, é rápido. Aqueles muros foram reconstruídos em 52 dias. Ah, queridos, e quando Deus se levanta para abençoar, Ele vai e Ele faz na tua vida. E hoje é dia dEle fazer na tua vida. Hoje é dia dEle cumprir, dEle completar, dEle restaurar, dEle reconstruir aquilo que talvez estejam em ruínas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Mateus 24:13 diz isso. A perseverança é a chave para completar a obra que Deus começou em nós. É perseverar, porque os espinhos virão. As lutas virão, as dificuldades virão, os tropeços virão. Mas nós vamos se levantar todas as vezes e falar, eu vou até o final. Eu vou completar essa grande obra que o Senhor começou na minha vida. E eu não tenho por que olhar para um lado ou para o outro. Eu tenho que continuar olhando para o alvo. E o nosso alvo, Ele é Cristo. Não existe outro alvo. O nosso alvo, Ele é Cristo. Continue firme, mesmo quando o processo for difícil. Cada pequena vitória faz parte do plano de Deus para você. E Ele é fiel para completar a obra que iniciou no seu coração. Amém, queridos? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. E eu não sei se você tem algum muro que precisa ser reconstruído aí no seu coração, aí na sua vida. Eu não sei se está em pedaços alguma área da sua vida. Eu não sei, mas o reconstrutor, Ele está aqui nessa noite. E não é sobre mim, é sobre você colocar diante de Deus. Ele faz em você. Amém, Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Jesus. Nós queremos te clamar nesta noite, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, por ti nesta noite, Senhor. Assim como o Senhor fez ali, assim como o Senhor levantou Neemias, Pai. Assim como o Senhor levantou para que ele fosse reconstruir aqueles muros, Pai querido, daquela cidade ali de Jerusalém, ali de Israel que estavam destruídos, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, sonda o nosso coração, Senhor, e vê se há algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelos caminhos eternos, ó Deus. Pai, se alguma área da nossa vida, Senhor, está em ruínas, Senhor,
Senhor, está difícil, ó Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, nos dá um direcionamento de como fazer. Pai, de como fazer, Senhor, dá-nos um direcionamento para onde nós devemos ir, o que fazer, com quem se unir, para que nós possamos reconstruir, Senhor, porque o Senhor é o reconstrutor, ó Deus. E o Senhor quer fazer isso nesta noite, ó Pai. Convida, Senhor, que estão aqui tão tristes, Senhor, tão sem esperança, Senhor. Mas que o Senhor possa restaurar a esperança, Senhor. Porque a tua palavra diz a esperança, Senhor, para a árvore que mesmo cortada, Senhor, ela pode reflorescer, ela pode, Pai querido, crescer novamente. E ela pode dar frutos, ó Deus. Ó Pai, reconstrua, Senhor, em nós. Pai, reconstrua, Senhor, aquilo que está, Senhor, sem esperança. Porque, Pai, tem vidas que muitas vezes têm orado, Senhor, e tem falado: Deus, eu não tenho visto a resposta. Responde, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Muros, ó Pai, que estão, Pai queridos, destruídos. Oh, Senhor Jesus, esperanças frustradas, Pai. Nesta noite, Senhor, traz de volta, Deus. Oh, Pai, traz de volta, Senhor. Entra, Senhor, no mais íntimo, no profundo e no, Pai querido, no profundo, Senhor. Arranca essa dor, Senhor, que tem consumido, Pai, essa vida. Arranca essa dor, Senhor, que tem feito essa pessoa não dormir, Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, Pai, porque só o Senhor pode nos dar noite tranquila, Pai. Dê noites tranquilas àqueles que não têm conseguido dormir, Senhor. Tantas preocupações na mente, Senhor, e no coração, ó Pai. Dá direção, Pai, para que eles possam resolver essas questões, meu Deus. Ajuda o Senhor, aquele que está te pedindo. Ajuda hoje, ó Pai. Tu és bom, Senhor, e fiel. Ó Deus, e nesta noite eu sei, ó Pai, que o Senhor começou todo um processo de reconstrução. Traz alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, todos os meus irmãos e a minha vida também, Senhor. Assim como foi feito em tempo recorde ali, Senhor. Entra e faça também na vida, Senhor, de pessoas. Pai, daqueles que estão te clamando e pedindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo Deus de Neemias, Senhor, que o ajudou e ele foi vitorioso. Tu és o mesmo Deus que está aqui nesta noite, Senhor, e que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós, Pai querido, te pedimos, nós te clamamos nesta noite, Senhor, que quem entrou triste aqui, Senhor, que possa sair alegre, Senhor, alegre no teu espírito, alegre em ti, Senhor, que aquele que entrou aqui desanimado, Senhor, que possa sair daqui animado, Senhor, fortalecido nesta noite, Senhor, que aquele que entrou aqui sem esperança, Senhor, nesta noite saia com a esperança renovada, sabendo que o Deus do qual nós servimos nunca falhou e nunca falhará, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela vitória, Senhor, que foi decretada hoje aqui neste lugar. Amém, Senhor, e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode se sentar nesta noite, leve a tua vitória aí. Leve a alegria do Senhor no teu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.